Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina, cujo título é Unidade com o Pai. Irmão Célio, como Jesus explicou seu relacionamento com o Pai? Quando Jesus se declarava dessa forma, eu acredito que isso aí gerava entre as pessoas um certo desconforto, né? Porque Jesus assumia a sua posição. Se antes ele estava no céu, se fez carne, né? Ele se materializou como humano, né? Ele se encarnou como humano para estar aqui entre nós. Mas quando Jesus assumia a sua real posição, então o povo não gostava daquilo ali. Porque eles vinham estudando muito à espera de um Salvador muito especial. Alguém que tivesse frente a frente com César, que mudasse a situação política deles, né? E Fosse um grande econômica. líder, fosse grande, um grande general. absolutamente grande, né? Aham. E daria certo, né? Jesus tinha toda a Capacidade para capacidade. isso, se fosse essa a Foi, sua né? missão. Porque a missão era outra, totalmente diferente. Aham. E eu achei que nesse ponto, eu acho que se fosse hoje, o mundo estaria esperando dessa forma também, né? Estaria também, mas naquele tempo, tudo colaborava para que um Messias, um Salvador da pátria aparecesse. Eles esperavam isso. E Jesus aqui se declarou ser algo mais. Jesus falou, Jesus tinha poder aqui para julgar, por exemplo, né? Para ser juiz. E Jesus não escondia isso. Ser ele um com o Pai. Né? Absolutamente um com o Pai. Então, como ele era um com o Pai? Ele era um com o Pai em caráter, não é isso? O caráter de Cristo era aprovado pelo Pai. Ele era um com o Pai no tratado que ele tinha com o Pai, no trato. Então eles confiam, o trio celeste, eles confiam no outro. Eles não têm problema de confiança. O que um fizer, o outro aprova, porque é justamente o que o outro gostaria de fazer. Aham. E eu acho isso muito interessante. Que né? daí entra a unidade de propósito, De né? propósito. Aham. E eu creio, irmãos, que quando a gente aplica assim, ai meu Deus, né? Às vezes a gente fala, ai meu Deus, me socorre, meu Deus. Aham. Muitas vezes a gente não vê o peso dessa palavra, né? Porque quando a gente diz, ai meu Deus, nós estamos falando para 3 pessoas com um título assim, Deus. Mas embaixo do título, 3 pessoas, 3 seres. 3 seres. E esses seres, eles gostam da nossa obediência, né? Quando nós obedecemos, pronto, estamos sendo muito bem-vindos diante dos 3 seres. Então, a obediência é o grande negócio ali, a grande porta de entrada. Então, como funciona o céu? O céu funciona com 3 pessoas, 3 seres, 3 indivíduos. E esses 3 indivíduos trabalham sobre um governo. E o governo é Deus. Exato. Funciona dessa forma. Muito bem. Então nós temos aí esse aspecto da divindade, né? Que temos uma divindade, mas temos 3 pessoas, 3 pessoas. partes dessa divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exato. E que fique bem claro que Pai, Filho e Espírito Santo são um em propósito, são um em essência, Em essência. mas são 3 seres distintos. Distintos. E especialmente a lição não é o foco dela falar, porque o foco é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo é um dos seres da divindade que tem sido batalhado muito contra ele, né? Apresentando-o apenas como uma força, como uma ação, como uma energia. Mas não, é muito claro na inspiração, também ao estudarmos a Bíblia com seriedade, percebemos o Espírito Santo como alguém que compõe a divindade, mas é um ser distinto do Filho e um ser distinto do Pai. Assim como Jesus é um ser distinto do Espírito Santo, é um ser distinto do Pai, assim como o Pai é um ser distinto de Cristo, é um ser distinto do Espírito Santo. No entanto, todos oniscientes, onipresentes, onipotentes, eternos, Deus pleno, pré-existente. Trabalham com a harmonia, né? Muito bem. Perfeito. Agora, que autoridade e poder Cristo afirmou possuir, que também pertencia ao Pai? Irmão Célio, qual é esta autoridade e poder que Cristo também possuía? Todo o poder lhe será dado, né?
Olha, quando Jesus ele reassumiu o céu, né? Então, lá em Daniel, foi visto, na Daniel capítulo 7, verso 3, foi visto o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, né? E um dos seres que recepcionou Cristo o fez chegar até o ancião que estava lá, esperando por ele, que nós cremos que é o Pai. Então, Jesus, ali, nós costumamos apontar essa parte como Jesus adentrando ao Santo dos Santos. E ali Jesus assumiu uma postura muito interessante, porque quando ele entrou ali, foi-lhe dado um trono. E aí o Pai disse assim, agora lhe entrego também para julgar as nações. Então Jesus assumiu uma postura de juiz lá, né? Então quando Jesus aqui na Terra tinha essa possibilidade, quando ele, ou melhor, quando aqui na Terra ele citava essa autoridade, é porque era verdade. Esse é Jesus, ele assumiu essa autoridade de juiz. Não somente juiz, como ele também tem poderes, como ele é a vida está nele, né? Quando a gente vê lá a ressurreição de Cristo, pelo túmulo, né, na madrugada, Jesus ele se auto-ressuscitou. A vida estava nele. A né? vida, pela vida que eu mesmo tenho, né? Interessante, Jesus né? fez. Esse Jesus poderoso é o Jesus que nós cremos. E a gente ainda ouve algumas pessoas dizer que ele não existe. E que ele não tem poder para tal, né? Esse é o Jesus que salva. E aqui foi o Jesus que contradisse aos judeus e aos demais partidos ali, né, que não concordavam com Cristo, né? No momento que o irmão estava respondendo ainda a primeira pergunta da lição, e que citou aqui o texto de João 5,18, que faz menção, meu pai trabalha até agora, hoje. eu também. Daí naquele momento me deu um estalo, depois, acabei não comentando, mas aqui faz sentido citar. Se Deus não trabalhasse 1 minuto, Estávamos perdidos. o que seria de nós, né? Estávamos todos perdidos, estaríamos todos mortos, destruídos e tal. E pelo fato dele trabalhar todo o tempo, é que temos esta graça. Pelo fato de Jesus, que tem essa autoridade tanto de julgar, como também de dar a vida, é que nós estamos vivos, estamos aqui. E tudo isso mencionamos para glorificar o nome de Jesus, Deus pleno, e que, apesar de ser tão maravilhoso, tão grandioso, Ele esteve entre nós para conhecer as nossas dores e para nos salvar. Se fez carne. Extraordinário, né? Extraordinário. Se fez carne. É algo que realmente, quando nós começamos a falar aqui sobre Jesus, quem de fato Ele é, isso nos emociona de perceber a grandiosidade do seu amor. É verdade. Porque nós não somos nada. Como humanidade, nos rebelamos contra o governo de Deus. Mas, mesmo assim, esse infinito amor veio para nos resgatar, veio para nos salvar. É verdade. Uma frasezinha da nota diz assim: Ele deu luz e vida a todos, e cada um será julgado de acordo com a medida da luz que recebeu. E aquele que concede a luz, aquele que segue a pessoa com a mais terna súplica, procurando ganhá-la do pecado para a santidade, é ao mesmo tempo seu advogado e juiz. Então, nós temos até um conselho do apóstolo João, né? Olha, siga uma vida de santidade e tal, mas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se por um acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado também é o nosso juiz. E ele, através do seu Santo Espírito, também fala aos nossos corações para nos conduzir pelo bom caminho, né? Verdade. Enfim, tudo de bom e de melhor temos partindo da divindade para com a humanidade. Irmão Célio, pergunta C. Descreva a mudança de atitude que ocorre quando percebemos que Cristo é nosso juiz. É muito interessante essa parte, porque o nosso julgamento, ele é falível. Né? Nós fazemos muitas vezes um julgamento de aparência, um julgamento, um pré-julgamento, né? E é falível, ele não tem firmeza. Né? Outro dia nós conversamos sobre isso, teve um caso agora recente,
de uma criança que chorou no avião porque queria estar na janela. Uhum. A primórdio, nós vimos o primeiro vídeo e nós pensamos assim, mas que coisa? Por que que essa mãe não cuidou desse menino, né? Não ensinou a ele bons modos para ele fazer uma coisa dessa dentro do avião? Uhum. Então, eu acredito que naquele primeiro vídeo, Uhum. todos como eu, nós fizemos um pré-julgamento sobre a mãe do garoto. Uhum. Aquela mãe que falou aquelas coisas, filmou a moça que estava sentada ao lado, fizemos um pré-julgamento. Sim. Mas mais tarde, o outro vídeo veio a contestar aquele, porque quem filmou não foi a mãe, Uhum. mas foi uma outra pessoa, né? Uhum. E aí eu falei, eu preciso então retirar, né, o meu pré-julgamento ali. Que coisa interessante, né? Sim. Então, nosso julgamento, ele é falível, Uhum. mas o julgamento de Cristo, ele é honesto, Sim. ele é com base na verdade. Não é um julgamento que pode ser, quem sabe, né? Não, Jesus não tem esse meio termo. Ou é ou não é, Ou né? é ou não é. Então é perfeito o julgamento dele, né? Ele conhece os corações, né? Mesmo nesse episódio que o irmão mencionou, nós podemos fazer o julgamento a partir de vídeos que surgiram. Mas só Deus sabe o coração. Exatamente. O único Continuamos julgamento- fazendo o pré-julgamento. o único julgamento que realmente é o definitivo, o certo e correto, é o julgamento que Deus Que faz. Deus faz. A partir do que Ele conhece de cada um Interessante, dos né? corações. É verdade. Mas que Deus possa nos ajudar e que nós possamos, entendendo que Deus, que Cristo é o único que pode de fato julgar, nós sermos menos julgadores da vida dos outros. Da né? vida dos outros. Nós vivemos no período, inclusive, o período de Laodiceia, onde uma das características é o julgamento devido à questão do juízo investigativo É e tudo verdade. mais. Mas parece que isso também se ressalta na vida das pessoas do nosso dia, Isso. de querer ser esse juiz. É verdade. Nós gostamos muito de julgar isso e aquilo outro. E quem somos nós para julgar tanto assim, né? Nós não recebemos esta responsabilidade, porque nós não conhecemos o coração humano. É verdade. O irmão deu um exemplo, mas quantas outras situações, às vezes, que nós julgamos, nossa, mas fulano... Nossa, esses dias mesmo eu recebi um julgamento no trânsito. Alguém pedindo esmola ali no trânsito e eu ainda dei uma vasculhada assim no carro para ver se tinha alguma coisa para, enfim, ajudar ali a pessoa necessitada. E não tinha nada, não tinha nota, não tinha moeda, enfim. E daí eu falei, olha, infelizmente eu não tenho nada. A pessoa simplesmente falou para mim, seu mentiroso, você tem um carro, tá aí e tal, não quer ajudar? Fala, mas não fica mentindo. Mas eu não tinha. Mas E você nem esperava essa atitude dele. Fiquei, tá, tudo bem, coitado. E, enfim, ele fez o julgamento Ele dele. fez o julgamento. Mas quantas vezes eu também não faço julgamentos? Eu poderia fazer um julgamento dele, talvez dizendo, você também está nessa condição, por isso, aquilo, outro. Ou você Mas está eu pegando conheço- dinheiro para, né? Exatamente. Ou você está pedindo dinheiro para gastar com bebidas ou com drogas. Verdade. Mas, de repente, o meu julgamento também vai ser completamente errado, porque eu não sei o que levou aquela pessoa àquela situação. Pode ser que seja o que eu podia imaginar, mas pode ser que não. Que não. Quantas pessoas, às vezes, caem numa situação bastante delicada, às vezes, por uma enfermidade que surge na família, que impede de trabalho, enfim, existem muitas razões. Muitas. E quem sou eu para julgar? É verdade. E se eu simplesmente voltasse para, não, e você também que está aí pedindo, eu estaria fazendo aquilo que Deus não me deu para fazer, que é julgar a vida do outro. Exatamente. Então, nós precisamos buscar a sabedoria dos altos céus. Na verdade, não é sabedoria para julgar, né? Mas é sabedoria para ficar quieto sem julgar. Sem julgar. Para nos colocarmos exatamente no lugar onde nós estamos e deixar a justiça e o juízo para Deus. Às vezes não falar é eloquência, né? Exatamente. Sabedoria também, né? Mas às vezes não é só não falar não, porque às vezes a gente fica pensando Pensa, aqui dentro. é verdade. Que também é pecado, verdade. Vai configurar da mesma forma. Exato. Então, Perfeito. não podemos ler o coração humano. Nós mesmos somos falhos e por isso não estamos qualificados a julgar os outros. É verdade. É isto. Precisamos entender isso, precisamos agir de acordo com essa luz, sem ficar estabelecendo.
Porque essa é uma causa de contendas entre as pessoas. Começa a julgar, é isso, aquilo, de repente começa a se ter ali confusão, dificuldades interpessoais. Quando nós deixamos de fazer o que devemos fazer e começamos a fazer aquilo que Deus não nos deu a fazer. Não nos deu. Isso é causa de confusão. Eu não sei, irmãos, se foi uma lição passada ou anterior que nós estudamos, ou essa lição que nós tivemos agora, a última, mas que veio trazendo essa questão, porque os anjos, eles estão dispostos a estarem conosco, a nos acompanharem, sentam conosco, né? Viajam conosco, estão sempre ali. E nós temos que tornar esse ambiente um ambiente aceitável, né? Porque nós estamos tendo visitantes ali celestiais conosco ali, né? Sim. Mas às vezes nós fugimos dessa regra por motivo mundano, né? O inimigo nos leva a dar um furo ali, outro aqui. E às vezes em nossas reuniões nós falamos do irmão da igreja, do nosso irmão, né? Isso é um julgamento. É um julgamento. Pré-julgamos o irmão. Às vezes não é nada daquilo. Eu até fiz um comentário outro dia sobre isso com uma pessoa, porque o fato de passarmos na rua e ver um irmão sentado no banco do bar não significa que ele estava bebendo, né, tomando bebida alcoólica ali, né? Ele estava ali por algum motivo, mas não cabe a mim julgá-lo. Mas de repente eu já julgo, daí já comento com o outro. Exato. E aquele julgamento foi em vão, e eu fui culpado pelo julgamento que fiz, e agora no meu julgamento será contado aquele passo errado meu. Então, Exato. o Senhor Jesus não vai conseguir me defender diante de Satanás nessa questão, porque Satanás também vai apresentar a lei e o meu erro, né? E se eu não me arrepender desses julgamentos, não importa se certos ou errados, porque o mérito não é nem se o julgamento foi certo ou errado. Verdade. Mas o que importa é se eu fiz o julgamento. Exato. Se eu fiz algo que eu não tenho direito de fazer. E Com certeza. isso nós precisamos avaliar.